Bom dia, alunos. Essa é a nossa aula 6, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito, né, do que seria o neoliberalismo e o Estado neoliberal, né, que é o Estado que adota essa concepção econômica. Então, como no texto, ele fala um pouquinho da origem, né, dessa corrente que tem sua origem no pós-Segunda Guerra Mundial, no momento em que o keynesianismo, o Estado de bem-estar social, estava se consolidando, né, que é uma forma de Estado capitalista em que a gente tem o Estado regulando a relação econômica, implementando legislação trabalhista, implementando uma série de regulações para impedir o funcionamento caótico, né, dos mercados que levou principalmente à crise de 29, o surgimento do nazismo, fascismo e da Segunda Guerra Mundial. Então, o neoliberalismo surge fazendo uma crítica radical a essa concepção econômica keynesiana que falava da necessidade da intervenção do Estado para gerar o pleno emprego, para atender as demandas sociais que o mercado não poderia atender e mesmo para regular o funcionamento do mercado. Então, eles vão defender de forma muito apaixonada essa coisa da liberdade econômica, né? Que as agências econômicas deveriam ter liberdade total para atuar, né? E sem qualquer tipo de intervenção do Estado. Então, de certa forma, eles retomam um pouco, né, a discussão clássica do liberalismo, né? Então, em alguns pontos, eles são, vamos dizer assim, continuadores do liberalismo, por exemplo, defendendo a não intervenção do Estado na economia, né? Isso é um ponto de continuidade entre eles e os liberais clássicos. Mas eles não são chamados de neoliberais à toa, eles têm também as suas diferenças. Então, os neoliberais não é exatamente a mesma coisa que um liberal, né? Embora eles geralmente tendem a dizer isso. Aliás, muitos neoliberais não se chamam, não gostam do termo neoliberal, eles se chamam de liberais só, né? Mas eles não são, né? Não defendem as mesmas ideias que os liberais. Por exemplo, os liberais eram contra, né? Defendiam uma política muito forte contra o patrimônio, né? A tributação de herança, por exemplo, justamente para favorecer o mérito individual. Os neoliberais não têm nenhum tipo de política nesse sentido. Os liberais, né, tinham uma posição em relação, por exemplo, à desigualdade, né, não muito favorável à desigualdade econômica, enquanto os neoliberais dizem que a desigualdade econômica, como mostra no texto, né, os neoliberais são favoráveis à desigualdade econômica. Eles dizem que a desigualdade econômica é boa, porque quanto mais desigual uma sociedade, né, mais os ricos vão ter dinheiro, vão poder investir, né, e aí gerar mais emprego, gerar desenvolvimento econômico, novas tecnologias, enfim. Então, para os neoliberais, a desigualdade sempre, né, é uma coisa positiva. Então, existem diferenças teóricas, podem parecer sutis, né, mas nem tanto assim, entre o liberalismo e o neoliberalismo, né? Então, não é exatamente a mesma coisa. E uma das características do neoliberalismo é a defesa do que a gente conhece como individualismo metodológico. É a ideia de que somente o indivíduo importa, né? Então, o indivíduo é a única categoria importante, né, para compreender a sociedade. Então, grupos sociais, classes, ou próprio pensar em sociedade, né? A própria Thatcher definiu isso muito bem, né? Não existe sociedade, existem indivíduos. Então, essa é a concepção neoliberal, de que sociedade não existe, classe social não existe, existe apenas indivíduos e apenas os indivíduos são importantes enquanto uma categoria para a gente compreender a realidade. Então, essa concepção, né, permaneceu durante muitos anos, mais de 30 anos aí, como uma concepção absolutamente marginal. A gente tinha meia dúzia de malucos que defendia isso, eram considerados malucos por todo mundo, e ninguém levava esses caras a sério, né? Eles escreviam, né, tinham as suas instituições de divulgação de estudos econômicos e tal, mas ninguém levava eles muito a sério. Nos anos 70, a gente vai ter, né, algo que vai lançar o neoliberalismo para, vamos dizer, para os holofotes, que é a crise, né? A crise dos anos 70. Essa crise tem entre seus sintomas, né, dois principais: a redução da lucratividade das empresas, né, as empresas passam a ter uma queda da lucratividade, e um endividamento muito forte do Estado, né? E entre as suas causas, a principal que a gente fala, né, que é a mais evidente, é a crise do petróleo. Mas por trás dessa crise do petróleo tem as limitações do próprio sistema de produção fordista, né? Que é aquele sistema de produção em massa, e do próprio keynesianismo, né, que funcionava em conjunto com o Fordismo, né? Uma dessas limitações, por exemplo, era a necessidade de que você tinha que ter uma proteção do mercado interno, né, da concorrência estrangeira. Então, o objetivo do keynesianismo e do Fordismo era desenvolver o mercado interno, ou seja, incluir os trabalhadores na base de consumo. Então, aí é só uma questão lógica. Se o objetivo é incluir os trabalhadores na base de consumo, no primeiro momento, você tem a expansão
do consumo, porque os trabalhadores não consumiam, passam a ganhar mais e passam a consumir. Mas a partir do momento que essa base de consumo se esgota, né, os trabalhadores vão sendo inseridos na produção e no consumo, chega um momento em que esse mercado se limita, né, ele está limitado, e aí a exportação é limitada porque os outros países também são protecionistas, assim como, né, o seu país. Então fica todo mundo precisando expandir o mercado, mas ninguém consegue expandir o mercado porque todo mundo se protege um do outro. Então isso é um tipo de coisa que vai fazer com que, um dos motivos que leva, por exemplo, à queda de produtividade. O fato de que as empresas não conseguem mais encontrar mercados para os produtos que elas para a capacidade produtiva que elas têm, né? E aí ou você reduz a capacidade produtiva, né? E aí tem capacidade ociosa, ou você produz mais do que o mercado absorve e isso vai te fazer reduzir, né, o preço do produto. Então, nesse momento que o Estado está em crise e a economia está em crise, o neoliberalismo se coloca, então, como a teoria que é capaz de resolver esse problema, né? Então, era uma crise que não se conseguia sair com alternativas keynesianas, até se tentou, né, muitas alternativas keynesianas para sair da crise, mas não se conseguia, né? Os estados não conseguiam sair dessa crise, né? E um dos motivos de eles não conseguirem sair dessa crise é que uma das razões que levava ao endividamento do Estado, por exemplo, era uma questão global, né? Que era as empresas com baixa lucratividade buscavam se expandir para outros países, né? Com mão de obra mais barata. E aí você tinha uma reação em cadeia. As empresas saíam dos países desenvolvidos, esses países desenvolvidos passavam a arrecadar menos e arrecadava menos, né? Ao mesmo tempo que aumentava a pressão na receita do Estado, porque a empresa saía do país, né? As pessoas ficavam desempregadas e iam querer recorrer, por exemplo, ao seguro-desemprego, né? A gente sabe que nos países europeus, por exemplo, seguro-desemprego é enquanto você está desempregado, não é só 6 meses como é aqui, né? Então você tem, por um lado, uma demanda maior do Estado, né? E por outro lado, a receita do Estado diminui, né? Então isso vai fazer com que o Estado faça endividando. E aí você não encontra alternativas, né, dentro das políticas tradicionais que se utilizavam na época para resolver a situação, e aí o neoliberalismo vai se fortalecendo, né? Então, o neoliberalismo, nesse primeiro momento, ele prega um Estado, não é um Estado fraco, simplesmente, né, como a gente diz. A gente sempre fala, o neoliberalismo quer Estado forte, por exemplo, naquele momento, para combater os sindicatos, para impor um processo de privatização, né, para impor uma série de medidas que eram impopulares e que receberiam resistência. Então, você precisava ter um Estado forte, por exemplo, como a Grã-Bretanha da Thatcher, para destruir os sindicatos, né? Não é uma coisa que você faz se você não tiver um Estado forte. Ao mesmo tempo, um Estado fraco, por exemplo, para regular os fluxos de dinheiro e permitir o fluxo de dinheiro acontecendo a nível mundial. Os neoliberais, como eu já falei, eles viam a desigualdade como algo positivo, então eles entendiam que para haver recuperação econômica, as sociedades precisavam se tornar mais desiguais, eles defendiam isso como teoria econômica, né, e vão atuar, né, com várias políticas com esse objetivo. Então a gente tem, como o texto mostra, uma sequência, uma virada à direita, né, em vários governos europeus e nos Estados Unidos, em que governos neoliberais vão chegar ao poder e vão implementar reformas neoliberais, né, políticas fortes de austeridade, né, com diferenças, mas enfim, entre eles, mas todos eles vão adotar essas políticas. Que políticas são essas, basicamente? Tem um conjunto de políticas que identifica o neoliberalismo, né? Então, são todas elas muito conhecidas, né? A privatização de empresas estatais, porque se acredita que a empresa privada é sempre mais eficiente, aumento da taxa de juros para atrair capital externo, né? Melhorar a questão da dívida, um rigor fiscal muito grande, ou seja, um corte de gastos, ou seja, você não gastar mais do que você arrecada, e aí você tem que cortar, mesmo que seja nas áreas sociais, enfim. Então, isso tudo caracteriza o Estado neoliberal e o neoliberalismo na prática. Mas, como a gente diz no texto, o neoliberalismo ele é muito diverso, né? Tem um autor americano que fala de neoliberalismo realmente existente, né? Assim como você tem o socialismo, né, realmente existente, você tem o neoliberalismo realmente existente. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre o neoliberalismo na teoria e o neoliberalismo na prática, e existe uma diferença muito grande entre o neoliberalismo, por exemplo, na Suécia, né, e o neoliberalismo nos Estados Unidos, por exemplo, ou o neoliberalismo no Brasil, entendeu? Então, existem variantes de neoliberalismo que vão, né, surgir justamente da forma como a sociedade estava organizada anteriormente, né, do tipo de resistência que vai se enfrentar, né? Então, cada país vai ter o seu
estilo de neoliberalismo, né, ou cada região, né, vai ter seu estilo de neoliberalismo diferente. Então, por exemplo, na Grã-Bretanha, que a gente teve um processo de neoliberalização muito violento, né, em que o Estado era praticamente dono de quase todas as empresas importantes, eram do Estado, e foi tudo privatizado, mas o setor de social, por exemplo, né, saúde, educação, houve uma resistência muito grande, eles não conseguiram avançar tanto na privatização dos serviços públicos quanto se avançou em outros países que o serviço público, por exemplo, o Chile, né, em que o serviço público, educação, saúde foram privatizados. Então, o neoliberalismo ele não é a mesma coisa em todo lugar, ele tem essas variantes que vai depender, né, da história de cada país, como cada país vai aceitar e vai, né, as resistências que vão acontecer, enfim. Então, ele vai dizer aí no balanço, né, desse processo do neoliberalismo que ele é um sucesso, né, na implementação de medidas econômicas, mas um fracasso em obter crescimento econômico com essas medidas. Fracasso em termos, né, porque a gente pensa, fracasso para quem? Do ponto de vista do capital financeiro, né, o neoliberalismo sempre foi um sucesso e continua sendo, porque ele permite, né, que o capital financeiro ganhe cada vez mais dinheiro e que a concentração de renda seja cada vez maior. Então, quando a gente fala que é um fracasso, a gente sempre tem que pensar fracasso para quem, né? É porque o neoliberalismo é hoje a política do capital financeiro, né? E é de fato o capital financeiro que mais se beneficia com ele. Então, ele vai falar mais à frente sobre uma questão interessante, né? Porque houve uma recuperação da lucratividade das empresas com o neoliberalismo, né, nos anos 70 e 80, mas não houve uma expansão muito, né, grande da produção e nem mesmo do comércio tão grande assim, né? Porque, na verdade, com a desregulamentação financeira, quer dizer, que é o Estado retirando as regulamentações que existiam, né, para o funcionamento do mercado financeiro, a expansão vai ser principalmente nos mercados financeiros. Então, o dinheiro que vai se gerar mais, ele vai ser canalizado para o mercado financeiro e não para a produção de seja lá o que for, né? Então, tem alguns termos que são associados ao neoliberalismo, né? Tratamento de choque é um deles, né? Que é quando você tem uma transição neoliberal muito violenta, muito rápida, como aconteceu na Rússia. Um outro termo que a gente ouve o tempo todo, ainda mais aqui no Brasil, é austeridade, né? Que é essa ideia de que o governo não tem que gastar mais do que arrecada, que é uma ideia que parece muito bacana, realmente, né? Ninguém pode gastar mais do que arrecada. Mas a austeridade no Estado, ela tem significações diferentes da austeridade, por exemplo, no caso individual. No caso individual, essa máxima vale muito bem. Eu não posso, né, se eu ganho R$1.000, eu não posso gastar R$2.000 por mês. Enfim, no Estado, isso não funciona tão bem assim, porque a gente sempre tem que perguntar, a austeridade é para quem e para quê? Né? Essa pergunta é fundamental, né? Por quê? Geralmente a austeridade é sempre para os mais pobres e para a classe média. Nunca é para todos, né? Nunca é para os mais ricos primeiro. Então, por exemplo, a França, há um tempo atrás, no mesmo dia que ela cortou 400 euros de ajuda, que era para os franceses mais pobres, né? Eu vi uma matéria sobre isso, no mesmo dia, ela deu 400 milhões para os bancos franceses que estavam endividados por causa da crise, né? Ou seja, né, 400 euros para os pobres não pode, né? Austeridade. 400 milhões para os bancos, ok, isso pode. Então, a gente tem que sempre questionar essa questão para quem que é a austeridade, né? Para quem que ela é e para quem que ela não é, né? E aí o discurso neoliberal ele é um grande sucesso, né? Ele vai dizer do ponto de vista teológico, que ele conseguiu colocar de fato essa questão de que não há alternativa para o neoliberalismo. Então, mesmo quando se critica o neoliberalismo, a gente está sempre criticando dentro dos marcos ideológicos, né, vamos dizer assim, que o neoliberalismo colocou para a gente pensar. A gente nunca consegue ir além desses marcos, né? A gente não consegue pensar ir além, por exemplo, da questão da austeridade, de você ter não gastar mais que arrecada, de criticar isso, entendeu? Então, você está sempre atuando dentro desses marcos do neoliberalismo. Bom, gente, então é isso. A aula de hoje, tá? Até a próxima.